Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Parece que estávamos com algum problema a respeito da internet, estava falhando muito a nossa transmissão e eu acredito que agora está melhor. E eu gostaria de saber dos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, se porventura estão me ouvindo corretamente, se está chegando a transmissão do áudio, do fundo, se a live, se as palavras estão chegando corretamente, porque estávamos com um pequeno atraso. Estava pipocando as palavras. Eu gostaria de saber dos irmãos se estão me ouvindo neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, para continuar aqui a ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Por favor, se alguém estiver me assistindo, em nome de Jesus, irmã Marinês, estava nossa irmã Edna também nos ouvindo. Eu gostaria de saber, irmã Marinês, ou algum dos irmãos, escreva no comentário se a live está indo corretamente, está chegando corretamente até vocês, ou se está falhando ainda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estejam aí, por favor, me retornando, para nós estarmos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que o nosso Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de vida e uma palavra de esperança para o teu coração. Nossa irmã Edna Guimarães voltou novamente. Nossa irmã Marinês. Irmã Edna Guimarães, por favor, me dá um retorno. Está indo corretamente o áudio agora, a transmissão, né? Ela está aqui dizendo amém. Por favor, me dê um retorno. Se está chegando bem aí a transmissão da palavra do Senhor nosso Deus, da live. Estava falhando muito agora há pouco. Tive que terminar, excluir, né, 2 vezes a transmissão. Agora ela está dizendo que está bom sim. Por favor, né? Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu fico mais confortado aqui, né? Porque às vezes problema de internet acontece, né? E em nome de Jesus, agradeço por ter respondido. Agora está ótimo. Ela está mencionando aqui. Glória a Deus. Então, sendo assim, eu quero estar dando início a esta live nesta noite, né, realizando uma oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Irmã Edna, tive 3 problemas aqui, né? E recomecei 3 vezes, na verdade, e percebi que estava bloqueando o áudio, o vídeo, né? E aí a irmã me avisou também, e agora parece que está tudo bem. Eu agradeço em nome de Jesus também. Pai, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu venho, Senhor, ó Deus, a Ti nesta noite de sexta-feira, Senhor Deus, e na presença do Teu Espírito Santo, ministrar, Senhor Deus, a Tua bendita e santa palavra, Senhor Deus, aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Quero orar, Deus, pela vida da Tua serva, nossa irmã Marinês Medrado Rodrigues, Senhor, ao qual, ó Deus, sempre está conosco. Nossa irmã Edna Guimarães,
pela sua casa, Senhor Deus, pela sua família. Quero apresentar nossa irmã Fernanda Isa, juntamente com seu esposo, presbítero Wellington, suas filhas, sua casa, sua família, nosso irmão Oséias Santos, todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Eu venho, Senhor, ó Deus, agradecer a Ti pelo Senhor dar, ó Deus, também condições de estar ministrando a Tua palavra nesta noite, meu Deus, por intermédio deste veículo, desta ferramenta que é a internet, Senhor Deus, desta live, da nossa ICPI Guaçumirim, que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, Deus, chegue, Senhor, até estes lares, até este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, aonde quer que eles estejam, nas suas casas, Senhor, no seu trabalho, no seu escritório, no seu comércio, Senhor Deus, pode ser que alguém esteja triste, abatido, até mesmo enfermo, doente, que no nome de Jesus, enquanto estiver ministrando a Tua palavra, enquanto estiver realizando esta obra, eu peço que a mão do Senhor esteja tocando em vidas, tirando, Senhor, as enfermidades, restaurando, Senhor, os corações, trazendo alegria, a paz, Senhor Deus, nos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, no nome de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero louvar ao Senhor, meu querido presbítero irmão Wellington, saudade no nome do Senhor Jesus, né? O café ainda está em pé, estamos só aguardando aí acertar a hora e o dia, mas de coração, né? Vocês moram em meu coração, em nosso coração, e que as bênçãos do Senhor, elas alcancem, cheguem dentro dos seus lares, dentro dos seus corações, no nome precioso de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, eu senti em meu coração, no dia de hoje, estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Jó. Livro de Jó, que fica antes do livro dos Salmos. Senti muito, durante o dia de hoje, vir ministrar a respeito da vida de Jó, do livro de Jó, do que nós podemos aprender por intermédio desse servo do Senhor, desses acontecimentos, né, de tudo o que ocorreu com a vida de Jó, né, o exemplo e os exemplos que nós podemos tomar concernente aos ensinos que encontramos na história de Jó. E eu gostaria de convidar a você a ficar até o final desta ministração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará fortemente ao teu coração, como está falando ao meu coração. Nós vamos tratar de muitos assuntos. Espero que o Espírito Santo de Deus possa revelar coisas profundas para o nosso conhecimento, entendimento, a nossa edificação, a nossa fé, no nome precioso de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Muitos já ouviram falar a respeito da vida deste homem, da vida deste patriarca, da vida deste grande exemplo de servo de Deus, como foi o nosso irmão Jó. E nesta noite eu pretendo estar trazendo e acrescentando ao teu coração um pouco mais de fé, de graça, de conhecimento, para que eu e você possamos continuar
continuar firmes, continuar fortes, continuar agradecidos ao Senhor nosso Deus, ainda que estejamos passando por lutas, por provações, por aflições. Muitas outras pessoas estão passando por necessidades, outros estão enlutados, muitas são as angústias no coração da humanidade, no coração da nossa nação brasileira, das famílias que estão na terra, mas em todas as coisas nós devemos olhar, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, e para que possamos aprender pelo Senhor nosso Deus, com a sua palavra, com os exemplos da palavra do Senhor, para que possamos também viver, enfrentar e vencer as dificuldades, as batalhas que acontecem dia a dia em nossas vidas. Muitos conhecem a história de Jó. Se você desejar e quiser me acompanhar, pegar a sua Bíblia ou no seu celular, estar abrindo no livro de Jó, eu quero estar dando início nesta noite a respeito dos ensinamentos que nós podemos considerar no livro de Jó. Teremos pelo menos presbítero Wellington, irmã Dete, irmã Fernanda, irmã Edna, e pelo menos 1 hora de ministração deste livro de Jó. E a partir do capítulo 1 de Jó, nós estaremos falando a respeito deste grande ensinamento da palavra de Deus. Jó, livro de Jó. Quem não ouviu já alguma mensagem? Quem já não pôde ter o prazer de ler o livro de Jó? Você, como está ouvindo também no fundo musical desta ministração desta noite, e a respeito de canções, a respeito de louvores, de mensagens que nós ouvimos no decorrer da nossa fé, a respeito da vida de Jó, deste grande homem de Deus, qual o Senhor permitiu tantas coisas, mas acima de tudo, como a Bíblia Sagrada nos diz, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pelas consolações das Escrituras Sagradas nós sejamos fortalecidos na nossa fé, enriquecidos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos estar tratando nesta noite a respeito da história de Jó. Todos já ouviram falar, ou se você não teve a oportunidade de conhecer a história de Jó, eu quero incentivar a você durante esta semana, este sábado, este domingo, você estar lendo um pouco a respeito da história de Jó. Para você que sabe, você vai se cientificar mais, com a história de Jó. E você que não conhece, eu quero trazer ao teu conhecimento o que ocorreu, os acontecimentos, os ensinamentos no livro de Jó. A Bíblia diz que Jó foi um homem que habitava nas regiões do Oriente, e esse homem, Jó, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 7 mulheres, e a Bíblia Sagrada é 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. A Bíblia Sagrada diz que este homem era sincero, era reto e era temente a Deus, e em seu dia a dia ele se desviava do mal. A Bíblia Sagrada diz em Jó capítulo 1, versículo 2, que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3 diz que o seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas. Este era os bens, que Jó possuía. O texto diz que Jó ainda tinha muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Além de todas essas propriedades, bens e riquezas que Jó possuía, a Bíblia Sagrada diz que ele vivia uma vida reta na presença do Senhor nosso Deus. O texto nos mostra que este homem, ele era um homem muito dedicado nas coisas do Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina no versículo 4 que quando seus filhos faziam festas ou banquetes, comemorações na casa um dos outros, o Jó sempre se levantava de madrugada e oferecia a Deus sacrifício por intercessão pela vida dos seus filhos, porque pensava Jó, vai que os meus filhos acabaram murmurando, blasfemando, pecando contra Deus em seus corações ou em suas atitudes, e assim Jó sempre estava intercedendo pela sua família. O que o texto e o livro de Jó nos traz são mensagens reveladoras. Por exemplo, o texto nos mostra que nos céus existem reuniões que o Senhor Deus Todo-Poderoso faz com seus servos para saber como está a humanidade, os países, as nações. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada o quanto Deus ele é ordeiro, organizado, o quanto o Senhor Deus tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. E nós sabemos que Deus ele não depende de homens, de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos, para lhe trazer notícias ou para fazer conhecer algo que Deus não saiba. Mas Deus, como sendo um Deus organizado, um Deus ordeiro, ele assim desejou, assim quis que fosse, que os seus anjos participassem com ele da glória celestial, das coisas concernentes à vida humana, ao mundo. E por isso o Senhor achou por bem sempre delegar aos seus anjos compromissos, responsabilidades, para que eles também trabalhassem em favor dos propósitos profundos, dos segredos da vontade do eterno Deus. E assim o Senhor, ele coloca anjos, ele coloca arcanjos, querubins em determinados pontos na terra, nas nações. Temos, por exemplo, em muitos textos da Bíblia Sagrada, referências que as nações, os povos, tribos, línguas, têm sobre si impérios angelicais, príncipes angelicais que estão guardando, que estão cuidando daquelas nações, dos povos, como representantes de Deus na terra. Nós vemos isto também muito em Daniel. No livro de Daniel, nós temos ali o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Nós temos o entendimento bíblico da palavra de Deus, que cada nação tem um principado de Deus,
que está ali para olhar, cuidar, guardar, direcionar e para levar até o Senhor Deus os resultados, os escritos de tudo aquilo que eles vê, que eles observam, dos acontecimentos, de como estão as nações, os povos, os príncipes, os reis, os líderes, as nações em si. Eles apresentam ao Senhor um relatório de como essas nações se encontram. E quando em quando existem essas reuniões nos céus, o texto do livro de Jó nos traz esse primeiro ensino para a nossa edificação, que um determinado dia, quando Deus se reunia com os seus anjos para eles prestarem ao Senhor Deus os seus currículos, os seus relatos sobre a terra, as nações em que eles estavam cuidando, a Bíblia Sagrada diz que entre eles apareceu Satanás no meio desses anjos guardiões, desses anjos principados das nações. E quando Satanás se apresentou a Deus, a Bíblia diz que Deus perguntou a Satanás de onde é que ele estava vindo. E Satanás, ele respondeu ao Senhor nosso Deus que ele estava vindo de rodear a terra e de passear sobre ela. O que isso significa? Significa que Satanás, ele estava vindo de um momento em que ele estava sondando, ele estava pesquisando, ele estava vigiando os homens, e então ele estava rodeando a terra. A Bíblia diz, na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor como leão bradando, procurando a quem possa tragar. E quando ele responde assim para o nosso Deus, Deus então começa uma conversa, uma narrativa, um diálogo com Satanás e diz para ele: você veio de rodear a terra e de passear sobre ela, sondar os homens na terra. Você observou o meu servo Jó, homem temente a mim, homem que se desvia do mal, homem sincero, reto. Então, quando Satanás ouviu Deus testemunhando de um homem, de um ser humano na terra, Satanás então procurou logo colocar coisas como sendo estas coisas, estes bens, a forma de que o homem fosse levado a adorar a Deus por intermédio daquilo que possuía. E quando Satanás apresenta a Deus o motivo de qual fazia Jó servir a Deus, ele então começa a dizer da seguinte maneira. Ele disse assim: porventura o Senhor não tem cercado Jó de bens, tens multiplicado os seus bens na terra, tem multiplicado a obra das suas mãos, a sua casa e tudo quanto ele tem abençoado o seu gado, tem abençoado a sua fazenda, fazendo prosperar na terra. Porventura, não é por causa disso que Jó está servindo ao Senhor?
não é por causa dos bens materiais que o Senhor tem cercado a vida dele, porque, veja bem, ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois, 500 jumentas e muita gente ao seu serviço. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da parte do Oriente nos seus dias. Quando fala a respeito de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, está trazendo para os nossos dias um montante de uma riqueza muito grande, como se ele fosse um grande empresário, um dos mais milionários da terra, se fossem nos nossos dias atuais. Então, Satanás, ele pega, a partir deste ponto, de que o homem, ele serve a Deus por aquilo que Deus dá ao homem, por aquilo que ele possui, por aquilo que ele conquista, por aquilo que ele tem de bens materiais, de condições humanas. Foi o primeiro ponto em que Satanás, ele logo lançou na conversa com Deus a respeito da fidelidade de Jó. Ele diz: porventura teme a Deus Jó, teme a Deus debalde, ou seja, é à toa que Jó teme a Deus? É por simplesmente adorar e temer a Deus, por Deus ser o que é, que Jó adora e teme ao Senhor? Não é por aquilo que ele tem, não é porque o Senhor tem abençoado a vida dele, multiplicado os bens materiais na vida dele, não é porventura que tem cercado ele de bens, que ele te adora, que ele te serve. Satanás, então, ele inicia uma jogada com Deus, como se Deus não soubesse o que ele estava fazendo. E Deus, então, olha para Satanás e diz para Satanás: o que está pretendendo dizer com isso? E Satanás, então, fala com Deus dizendo: permita que eu tire tudo de Jó, que eu arranque todo o bem que ele possuir. Permita que eu toque nele de tal maneira que ele fique sem nada, que ele perca tudo, todo o bem que ele tenha, todo o sustento que ele possui. Permita que eu tire tudo dele e então tu verás que ele te serve por aquilo que ele tem, por aquilo que o Senhor tem dado a ele. E verás que ele, ao perder tudo, ele blasfemará de ti na tua face, porque ele só está te servindo, ele só está te amando, ele só está te adorando, porque o Senhor tem cercado a ele de bens. Esse é o motivo de Jó te adorar. Permita que eu tire tudo dele, e então verás que ele vai blasfemar de ti na tua face. Quando Deus ouviu isto de Satanás, Deus permitiu que Satanás viesse à terra e tirasse tudo de Jó. Nós vemos isso no capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 14, diz assim: que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam juntos a eles, e eis que deram os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada,
e somente eu escapei para te trazer esta novidade. O texto, versículo 16, fala: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo dos céus caiu, fogo de Deus, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17 diz que, estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para lhe trazer esta nova. O texto 18 diz que, estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos, 7 filhos, e tuas filhas, 3 filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Veja que quando Satanás começou a tirar tudo de Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu realmente tudo. Todo o bem material, todo o bem sentimental, todo o bem familiar, ele perdeu completamente tudo, ao ponto de, no versículo 20, depois dele ouvir todos os relatos de todas as perdas que ele teve, a Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou na terra, e ele adorou a Deus. Veja só como este homem conseguia se manter firme e fiel a Deus, tendo perdido tudo. Quando eu leio o livro de Jó, e quando eu medito e penso na história de Jó, nos acontecimentos que Jó passou, eu fico admirado, eu fico perplexo, eu fico realmente extasiado, porque como pode um homem perder tudo, perder todos os bens, perder não só os bens, irmã Edna Guimarães, porque quando nós adquirimos bens, posições, quando estamos em certas situações que estamos por cima e através de conquistas, de heranças ou não, de qualquer forma que seja, conseguimos adquirir riquezas, bens, posições, de repente nós perdemos tudo. Perdemos todos os bens, carros, ouro, prata, dinheiro, casa. Nós ficamos completamente destruídos. Mas nada se compara a perder tudo isso, e inclusive, para piorar, perder os 10 filhos de uma só vez. Porque enquanto se perde os bens e tem sua esposa e seu filho, os seus filhos ao lado, ainda nasce força mesmo de onde não tem. Porque quando você olha para a situação deprimente, que perderam tudo, mas você olha ao lado e vê sua esposa e seus filhos,
aquilo te fortalece, aquilo faz gerar em você algo sobrenatural para você continuar, para você batalhar, para conquistar novamente. Mas perder tudo e perder os 10 filhos de uma só vez e ainda se prostrar no chão, levantar os seus olhos para os céus e adorar a Deus, isso realmente nos leva a um profundo de revelação, porque parece impossível ao homem adorar a Deus quando perde seus bens. É impossível aos nossos olhos adorar a Deus quando se perde um filho, quando se perde um pai, quando se perde uma mãe, quando se perde uma filha, marido, esposa, alguém próximo, sobrinho, primo, amigo, familiares. É triste. Muitos deixam de adorar a Deus nas suas primeiras perdas. Tem pessoas que adoram realmente a Deus enquanto Deus está lhe dando algo, enquanto Deus está fortalecendo ele a conquistar. Existem muitas pessoas que realmente estão levadas a adorarem a Deus enquanto Deus está multiplicando os seus bens, enquanto Deus está abrindo portas excelentes, caminhos grandes, oportunidades maravilhosas, enquanto o ser humano, o servo, a serva do Senhor está conquistando, está ganhando, granjeando, crescendo, evoluindo, ele está adorando a Deus, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele até oferta na casa de Deus, ele até entrega certos dízimos na igreja, ele vai até certos cultos, ou seja, pelo menos ao domingo, 15 em 15 dias. Ele às vezes pega a Bíblia para ler. Às vezes ele faz uma oração de 10 minutos. Porque ele está tão ocupado com seus negócios e com seu crescimento e desenvolvimento, que ao mesmo tempo que ele é feliz, ele consegue ainda ser grato enquanto ele está adquirindo, enquanto ele está conquistando. Mas muitos servos e servas do Senhor já são reprovados nas primeiras provações, nas primeiras dificuldades que aparecem, nas primeiras adversidades que surgem, nos primeiros momentos difíceis, desertos, vales, tribulações, angústias, dores, enfermidade, perdas. Eles abandonam a fé, eles viram as costas para Deus, porque a realidade é que muitos têm servido a Deus porque ou enquanto a sua vida está indo bem, mas quando surge alguma perda, algum desastre, alguma tribulação maior, ele então se revolta contra a fé, contra Deus, e a primeira coisa que vem no seu pensamento é desistir, abandonar a igreja, abandonar a Deus, deixar de ser cristão. Quando ele perde
de alguma coisa. Tem gente que sai dos caminhos do Senhor por perder um carro. Tem gente que sai da igreja porque perdeu um bem, uma casa, um terreno que conquistou. Tem outros que saem da igreja porque perdeu a moto. Tem outros que saem da presença do Senhor porque o casamento não deu certo. Porque o filho entrou nas drogas. Porque a filha está nos caminhos errados. Porque o marido está bebendo. Ou porque a mulher, ela é uma incrédula. Um coração duro. E ele achou, então, o motivo dele desistir. Não está dando certo A na minha vida, não está dando certo B na minha empresa, não está dando certo os meus objetivos, não está funcionando, eu não estou feliz, eu não estou bem, não estão indo as coisas a meu favor, minha empresa não está boa, meu trabalho não está bom, meu salário não é bom, minha vida não é boa, meu carro é um carro velho, minha moto só dá trabalho, eu não aguento mais andar de bicicleta, não suporto mais andar de ônibus, não gosto de andar a pé, estou cansado da minha vida, Deus não está me abençoando, eu não estou vendo a multiplicação de Deus na minha vida, eu não estou vendo a bênção da prosperidade chegar na minha casa, eu não estou visualizando bens, eu não estou crescendo, eu olho para mim e vejo um carro 77, 80, um carro 93, mas eu olho para a vida daquela irmã, daquele irmão, daquele casal, daquela família que chegou na igreja e eles estão com um carro zero, eles têm uma chácara, eles têm uma empresa, eles têm um comércio, eles têm caminhonete, eles têm BMW, eles têm uma moto nova e do ano, eles se vestem bem, ele tem um iPhone 11, 12, 15, não sei mais para onde chegou o iPhone, eles têm melhor roupa, melhor calçado e começa a reparar e se comparar, servir a Deus em comparações, servir a Deus como coisas naturais e representativas dos bens materiais desta terra, e coloca-se então em xeque a verdadeira fé, a verdadeira servidão ao Senhor, porque servir a um Deus que não me dá o bens não é servir a Deus. Uma doutrina diabólica que veio dos Estados Unidos, da Inglaterra, e entrou no Brasil há umas dezenas de anos atrás e que destruiu a igreja do Senhor, a fé do povo do Senhor, é a doutrina da prosperidade. O ensinamento da doutrina da prosperidade ensina que o servo de Deus tem que ter o melhor. Ensina que Jesus Cristo morreu para te dar bens, para você ser próspero, para você conquistar, para você ser feliz, para você possuir. E quando a pessoa não tem, quando a pessoa não consegue, quando o ser humano não alcança um patamar de uma posição, de um posicionamento na sociedade ou na sociedade eclesiásticas, para muitos ele
não tem fé. Para muitos, ele não serve a Deus. Porque o que entrou na igreja, falso, diabólico, foi comparar o ser, a pessoa do cristão, nivelando-o conforme aquilo que ele possui, conforme aquilo que ele tem. E então colocaram no meio da igreja a seguinte convicção: se aqueles servos de Deus verdadeiramente servem a Deus, tudo tem que dar certo na vida dele. Mas se aquele servo, aquela serva do Senhor vive passando dificuldade, vive lutando para comprar um terreno, constrói um cômodo por ano, luta, mas não sai do lugar, tem uma moto velha, um carrinho antigo, anda não com as roupas da moda, e os perfumes não são importados, então eles não são de Deus. Porque se eles fossem de Deus, eles estavam bem, eles estavam ricos, eles estavam por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Então essas as ideologias demoníacas, satânicas, diabólicas, que chegou e entrou nas igrejas, e em muitos altares e púlpitos, dominou, de maneira que os grandes homens, os grandes pregadores, cantores, eles só recebem destaques por aquilo que eles têm, não por aquilo que eles são. Por eles terem uma voz linda, pertencer a uma gravadora forte, estar no meio dos poderosos, andar de carros luxuosos, ficar no meio dos grampinos espirituais, e eles são destacáveis, eles estão por cima. Os grandes líderes, os grandes pastores, os grandes cantores, né, não se sustentam assim. Você pode olhar para as grandes denominações, quanto maior ela é, mais poderoso é o seu dono. De maneira que eles não andam no meio do povo, e eles andam de jatinhos, de carros, né? Muitos têm seus carros blindados. Tem pastores, apóstolos, bispos que andam com segurança, porque se tornaram tão poderosos e acham-se que são alvos de criminosos, de sequestro, qualquer coisa que seja. Porque eles defendem as suas posições eclesiásticas e infiltraram isso, essa doutrina de demônio dentro das igrejas. E muitos dentro das igrejas foram contaminados de maneira a viver uma vida de fé em comparações. Aquele que anda mal vestido, ele é deixado de canto. Aquele irmãozinho que usa ainda o terno listrado de xadrez, né? Um sapatinho ali meio velho, às vezes até furado, ele se assenta lá no canto, não é porque ele quer, porque ele é jogado para o canto. A igreja, ela entrou em um caminho que desagrada aos olhos de Deus. Por
Porque Jó, ele servia a Deus independente do que ele possuía. E a razão do diabo pedir para Deus tirar tudo o que tinha Jó era porque, aos olhos de Satanás, Jó iria negar a fé em Deus quando ele começasse a perder tudo. E se você estiver ligado comigo nesta ministração, você vai ser testemunha de que a maioria dos cristãos de hoje estão baseados em suas fé naquilo que possui e que tem em seu poder, em seu domínio. Mas se eles perderem ou se forem tirados deles por algum motivo, circunstância, quer das adversidades naturais, quer por intermédio de Satanás ou pela permissão de Deus, a primeira coisa que muitos vão fazer é abandonar a sua fé, é negar ao nome do Senhor, é deixar de servir a Deus, é cair nos vícios, na prostituição, abandonar os caminhos do Senhor, porque eles vão entrar em conflito e em confronto espiritual, porque eles vão estar dizendo, indagando, rebeldes, murmurando e blasfemando, porque é que Deus permitiu isto e permitiu aquilo. Quantas pessoas querem, como ensinam outros hipócritas aí por aí, colocar Deus na parede, coloca Deus ali, ó, na parede, e fala só: ou o Senhor dá, ou o Senhor faz, ou o Senhor não é Deus. Muitos têm ensinado dessa forma. Se for para servir a Deus e não ter nada, não é este Deus que eu quero servir. Ensinamentos de Satanás. Porque o próprio Satanás, ele foi autor desse tipo de pensamento, de ideologia e de uma fé fingida. Enquanto Deus der, eu o servirei. Enquanto Deus me abençoar, eu serei fiel. Enquanto Deus for comigo, eu andarei com Ele. Enquanto Deus me prosperar, eu andarei com essa Bíblia debaixo do meu braço. Enquanto Deus me der vitória, eu o louvarei. Mas se Deus permitir acontecer A, B, C na minha vida, se Deus fechar uma porta, se algo acontecer errado, se algo acontecer ao contrário, que não me satisfaz, que venha trazer sofrimento, que venha me trazer tristeza ou até humilhação, eu abandono este Deus. Esta foi a primeira proposta de Satanás para com a vida de Jó. E você viu e leu comigo qual foi a resposta de Jó? Qual foi a atitude de Jó? E no capítulo 1, versículo 20, depois dele ter perdido todos os bens, até a bicicletinha com pedal quebrado, a Bíblia diz, depois dele ter perdido tudo, inclusive 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, ele então rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e então ele se lançou em terra e ele adorou ao Senhor.
E é incrível o que vem a seguir no versículo 21, o que sai da boca de Jó, no momento da adoração, depois dele ter perdido tudo. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É forte esta palavra. É mais forte do que podemos suportar. Diz o versículo 22 ainda para piorar a nossa situação e para confirmar mais ainda o poder sobrenatural e soberano de Deus. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó tem 42 capítulos. Eu estou apenas ainda no primeiro capítulo. O que você acha que vem pela frente? Eu vou parar aqui e abrir um parênteses, porque eu sinto dentro de mim que Deus quer falar diretamente contigo. Porque os dias que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, dias de incerteza, dias de baixos, nem de altos e baixos, é dias de baixos, dias de humilhações, dias de luto, dias de perdas, dias de conflitos, dias de batalha espiritual, de confronto. Os dias que nós estamos vivendo são dias para Deus trazer esta mensagem e falar ao teu coração aonde está firmado a sua fé, em quem está firmado a sua obediência, a sua fidelidade, a sua fé está firmada em quem? Está firmada em quê? Você está servindo a Deus por aquilo que Ele te dá, por aquilo que Ele faz, fez e fará na tua vida? Ou você está servindo a Deus porque Ele já fez, porque Ele já enviou o Salvador, porque Ele é o Deus onipotente, porque você teve a revelação de que Ele existe um Deus que está sentado num trono nos céus e Ele está procurando na terra com seus olhos os verdadeiros fiéis e convidando e procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e verdade, não por troca, não por favores, muito menos por achar merecimento. O que é que você tem perdido durante este ano de 2020 e este ano de 2021 que fez você virar as costas para Deus, que fez você abandonar os caminhos do Senhor, que fez você que antes dobrava os joelhos e louvava Jesus, agora com uma latinha de cerveja na sua mão, com uma sacolinha de cocaína, na prostituição, na mentira, no engano, desviados do caminho do Senhor. Por quê? Porque você perdeu o emprego,
Por quê? Porque você perdeu o seu carro, você perdeu a sua moto, você perdeu sua bicicletinha tão velhinha que você tinha há mais de 50 anos e agora você se aborreceu. Você está como Jonas, que não teve misericórdia de 120 mil habitantes de Nínive, mas murmurou contra Deus quando Deus quis perdoar toda a nação e a cidade de Nínive, mas se voltou contra Deus quando Deus fez secar a boboreira que lhe fazia sombra. O que é que você tem perdido e que tem feito você murmurar contra o teu Deus, blasfemar de Deus? Porque você perdeu os seus bens, porque você perdeu sua chácara com piscina, porque você perdeu o seu trabalho, sua conta bancária, o seu comércio, a sua empresa. Ei, escuta, você acha que Deus não sabe o que faz? Você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Você quer ensinar a Deus? Você quer lutar contra Deus? Você quer bater realmente de frente com Deus? Você acha que você vai sair vencedor? Você acredita mesmo que você vai vencer na disputa de palavras e indagações contra Deus? Será realmente que você, naquele dia, vai conseguir convencer Deus que você deixou os caminhos dele, porque ele lhe fechou a porta, porque ele não te curou, porque ele não deu vida ao moribundo daquele seu familiar que infelizmente faleceu, porque você perdeu o seu trabalho, porque o seu filho morreu, porque a sua mãe foi embora, porque o seu pai deixou de existir, porque as coisas aconteceram dia após dia contrário à tua vida. Então você acha que você tem motivo suficiente e razões para você indagar contra Deus naquele dia e querer ensinar a Deus e ainda ter razão e dizer: Deus, eu só lhe abandonei porque o Senhor me abandonou, eu só larguei dos teus caminhos porque o Senhor me tirou tudo. Eu sei que não é muitos que gostam de ouvir palavra de Deus como esta, eu sei. Eu sei que muitos estão à procura de uma live de revelação, né? Passa aí, entra aqui, compartilha aí que eu vou te revelar. Se 10 pessoas compartilhar, eu vou revelar as 10 pessoas. Hipócritas. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, gostam de se iludir com a mentira, com o engano e com falsos profetas, né? Murmurou o dia inteiro, chega à noite e recebe revelação. Pecou o dia inteiro, chega à noite, tem lá na mídia, na internet, tem nas lives os falsos profetas para profetizar a vontade. Né? É só você compartilhar, é só você curtir. É só você escrever ali o seu nome, que eu vou revelar, o Espírito Santo vai revelar, vai falar com você, né? Revelações, profecias. A pessoa gosta disso, mas de ouvir a palavra de Deus, é igual o profeta Amós disse, que virão dias em que andarão de uma parte até outra parte, procurando
procurando a palavra de Deus, que haverá fome, não fome de pão, sede, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e andarão vagabundos de uma parte para outra, procurando a palavra de Deus, mas não encontrarão. O que vai encontrar são revelações e são profecias. Porque muitos estão com Deus enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está abrindo porta, enquanto Deus está prosperando, enquanto Deus está fazendo, enquanto Deus está dando, enquanto Deus está levantando, enquanto Deus está realizando, enquanto Deus está enchendo a conta bancária, muitos estão com Ele. Eu estou pregando sobre Jó. Você é quem? Se compara a quem? Você tem exemplo de quem? Fecho parênteses para voltar ao texto, porque eu quero terminar pelo menos o capítulo 2, nem que seja até a meia-noite de hoje. Irmão Marcos Paulo, irmã Edna. Capítulo 2 começa com a mesma narrativa do capítulo 1 de Jó. Outra reunião, depois de Jó ter perdido os bens e perdido os filhos. A Bíblia diz no capítulo 2 que os filhos de Deus foram de novo levar o seu relatório do que estava acontecendo na terra, ao qual eles estavam responsáveis dos povos das nações, das tribos, e levando o relatório para Deus. A Bíblia diz que no meio deles voltou a comparecer Satanás, e Deus, quando o viu no meio dos seus filhos, disse: você está aqui, você me instigou para permitir tirar tudo de Jó, e você viu que além e apesar de ele ter perdido tudo, ele permanece fiel, ele permanece firme. Aí o Senhor fala para ele: você observou o meu servo Jó, que permanece fiel, ele permanece reto, íntegro e temente a mim. Ainda que você tenha me instigado contra ele, ele ainda retém a sua fé, ele retém a sua fidelidade, ele retém o seu amor. Mesmo ele tendo perdido tudo, ele não blasfemou contra mim, ele não murmurou contra mim, ele não negou a sua fé, mesmo você tirando tudo pela minha permissão. Aí sabe o que Satanás, ele, irmãos, tem muita gente que brinca com Satanás, achando que Satanás é igual um cachorrinho vira-lata, e você bate palma ou pé, sai correndo. Muitos crentes brincam com fogo. Aí Satanás, a Bíblia diz que Satanás é mais sábio que Daniel. Aí a Bíblia fala que Satanás chegou até Deus, conhecedor dos eventos e das reações e atitudes de Jó, depois de ter perdido tudo. Aí ele vem no capítulo 2 e o versículo de número 4, um dos versículos mais dolorosos da Bíblia, quando frisamos a nossa mente nele. Jó, capítulo 2, versículo de número 4 e 5. O versículo doído diz assim: pele por pele. Satanás estava falando para Deus: Deus, pele por pele. Tudo quanto o homem tiver, ele dará por resgate da sua vida. Permita que eu toque nos seus ossos. Permita que eu toque na sua saúde.
toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face, porque o homem dará tudo e negará tudo, blasfemará de tudo e crerá em tudo, quando lhe for tocado na pele, nos ossos e na carne. Deus olhou para Satanás e disse: vai, poupa apenas a vida dele. E a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz, versículo 7, que Satanás saiu furioso da presença de Deus e feriu a Jó de uma chaga maligna desde o alto da cabeça às plantas dos pés. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza, de dor, de sofrimento. Nós estamos falando de um exemplo de fé a ser seguida. Depois de ele ter perdido tudo, depois de ele ter feito o funeral de 10 filhos de uma só vez, ele foi acometido de uma lepra, de um câncer de pele que pegou da cabeça às plantas dos pés, e a dor era tão intensa que ele pegou um pedaço de caca de telha para ele ficar coçando, porque doía sem misericórdia, doía sem parar. Quando ele estava no meio das cinzas, gemendo, coçando, perdendo o significado de tudo, a Bíblia diz que a única pessoa familiar, a única pessoa amiga, a única pessoa da sua carne, osso do seu osso, carne da sua carne, se aproximou dele e disse: ainda você retém a sua fidelidade para com este teu Deus? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Só olhou para ela do meio das cinzas, versículo de número 10, capítulo 2, e diz assim: como fala uma doida, como fala uma louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus prezados irmãos e irmãs, que no mesmo momento em que tudo isso acontecia, e que a sua esposa amaldiçoava a sua vida, a Bíblia diz que em tudo isto não pecou Jó com seus lábios e nem retribuiu a Deus o seu mal. Depois de ter perdido tudo, agora ele é acometido de um câncer de pele. Não é um câncer local, é um câncer do corpo inteiro. Uma lepra que ardia, que doía assustadoramente, enquanto ele gemia e raspava as feridas, coçando com uma telha, um caco de telha. Ele pôde se manter firme, forte. Mesmo estando fraco, ele reteve a sua fé em Deus. Aí sabe o que diz no versículo 11?
que 3 amigos de Jó, um pouco mais novos que ele, souberam de toda a sua desgraça, de todas as suas perdas. Irmão Lucas Carvalho, irmão Diácono Fabrício, depois que eles souberam de todo o mal que veio sobre a vida de Jó, eles saíram dos seus locais, lugares, cidades de onde eles habitavam, para virem se condoer de Jó. E a Bíblia diz que quando eles chegaram a uma certa distância, 30, 50 metros de Jó, os 3 se assentaram por 7 dias, sem sair das suas bocas uma só palavra, porque eles percebiam, via, sentia ao longe a intensa e profunda dor que Jó sentia e a sua degradação do maior de todos os homens do Oriente ao pior ser humano na face da terra. Jó, Deus me colocou essa palavra no dia de hoje para trazer para você, para dizer para você que aquilo que você passa, aquilo que você está passando, aquilo que está por vir, aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que ainda será, não se pode comparar com o que ocorreu na vida do teu servo Jó. E sabe qual a pergunta que Deus me faz para fazer para você? Porque é assim que Deus me usa, pela bondade e misericórdia dEle. Para Ele, tudo é para Ele. Sabe o que Deus manda eu perguntar para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Quantas murmurações saiu dos teus lábios no dia de hoje? Quantas reclamações, murmurações, maldições, blasfêmias saiu da tua boca nesta semana? Quantas vezes neste mês você desejou chutar o pau da barraca? Quantas vezes neste ano de 2021 você negou a sua fé para com o Senhor, o teu Deus, porque você perdeu uma unha do seu dedo mindinho do pé, ou perdeu um bem material, ou perdeu algo que lhe dava alegria, ou perdeu um primo, perdeu um sobrinho, perdeu um tio, perdeu uma tia, perdeu um irmão, perdeu uma irmã, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu uma filha. Eu não estou aqui questionando a questão da dor, eu não estou aqui questionando e confrontando você na questão da perca. Eu estou aqui como profeta de Deus, colocando você na cruz de Cristo para lhe perguntar por qual motivo, por quais motivos você tem querido abandonar os caminhos do Senhor. Tragam as suas razões, diz Deus, através do seu profeta Isaías. Vem, faça uma reunião comigo. Coloquem os seus argumentos, as suas questões, as suas dores, os seus motivos. Coloque-os um por um na minha presença, para sair justificado e eu condenado por vós. Porque em quem está baseada a sua fé? Em quem está fundamentada a sua esperança? Em qual patamar se encontra o nível da sua adoração, da sua fidelidade
e do seu amor para com Deus e para com seu Filho e para com aquilo tudo que Ele fez por você, por mim, por todos nós, na cruz do Calvário. Eu estou aqui falando de Jó. Será que eu preciso de mais 2 horas, 3 horas para entrar na história de Jesus? Porque Jó, por mais que ele tenha sido o maior homem na Bíblia depois de Jesus, que em questão de fidelidade, de perseverança, como dizem, Jó, o homem mais paciente da terra, por mais que ele seja tudo isso e mais um monte de coisa favorável a ele e a sua fé, jamais poderemos igualar Jó de Jesus. Porque ainda que pudéssemos falar de ambos sofrimentos, a balança de Jó estaria pesada quanto à culpa, quanto ao pecado, quanto à natureza pecaminosa. E a balança do lado de Jesus estaria no homem santo, no homem puro, e não somente no homem santo e puro, mas no homem filho do homem, homem filho de Deus, o santo de Israel, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido, o renovo, o enviado às nações, o anjo do concerto, o redentor, o salvador, o libertador, o criador, o que veio a este mundo, o que nunca praticou um só pecado e nunca condenou alguém, e jamais saiu da sua boca palavra alguma que lhe fosse então colocada em xeque quanto à sua santidade. Morreu, sofreu, padeceu, e por fim foi crucificado como criminoso, açoitado, completamente desnudo, cuspido, zombado e tantas outras coisas mais. E ele sendo santo. A Bíblia diz em Hebreus que ele, sendo filho, ele soube obedecer. E em Filipenses diz que, achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo ao ponto de ser servo, e entregar a sua vida por mim e por você. Para hoje você colocar Deus sobre uma reunião, para você decidir até que ponto você vai servir a Deus, até que ponto você vai servir ao Senhor, vai continuar crendo, até que ponto você vai continuar acreditando nele. Aí eu vou parar de ir na igreja porque Deus não me curou. Eu tenho uma dor aqui do lado, faz mais de 20 anos que eu sirvo a Deus, irmão Marcos Paulo. Eu sirvo ao Senhor e peço para Ele todo ano. Já faz 50 anos e Ele não me cura. Então eu vou sair da igreja porque Ele não tira essa dor. Eu tenho uma birruga aqui
Faz 50 anos, essa verruga me incomoda. Eu já pedi tanto para Deus tirar essa verruga e Ele não tira. Então eu fiquei triste demais. Eu vou sair da igreja. Eu vou parar de ser crente. Eu vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de acreditar, vou mudar de religião, eu vou virar um ateu. Porque faz 20 anos que eu sirvo a Deus e Ele não me deu um carrinho. Ele não me deu um fusquinha para me alegrar com meus amigos. Não foi o que o filho mais velho falou com o seu pai, quando o seu pai recebeu, confesso, o seu filho que havia se perdido, ou a parábola do filho pródigo, capítulo 16, capítulo 15, versículo 16 em diante do evangelho que escreveu Lucas, que ele chegou para o pai: pai, eu te sirvo a toda a minha vida, nunca transgredi um dos teus mandamentos, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Agora este teu filho aí, que gastou tudo com as meretrizes, com a corrupção deste mundo, e agora ele voltou, o Senhor manda matar um novilho e faz uma festa para ele. E o pai instou com ele para entrar para a festa e ele falou que não entrava. São os crentes que se rebelam contra o pai, porque o pai não lhe dá cabrito, porque o pai não lhe dá um gado, porque o pai não lhe dá um jumento, porque o pai não lhe dá uma ovelha, porque o pai não lhe dá um bom trabalho, porque o pai não lhe dá um bom salário, porque o pai não lhe dá uma moto, porque o pai não lhe dá um carro, porque o pai não lhe dá um comércio, porque o pai não lhe dá uma namorada, porque o pai não lhe dá uma esposa, porque o pai não lhe dá um filho, porque o pai tirou seu pai, porque o pai tirou seu ente querido, porque o pai não cura, porque o pai não faz isso, porque o pai não dá aquilo. Então eu não vou mais servir a este pai, porque ele não me dá o que eu quero, o que eu peço. A custa do quê? A custa de quem você está servindo a Deus? Você serve a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz? Lembra daquela canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você vai deixar Deus por intermédio de ameaças? Você vai continuar ameaçando Deus, ameaçando deixar Jesus, ameaçando deixar a fé, ameaçando deixar a igreja, ameaçando deixar a religião? Se Ele não te der, se Ele não fizer, se Ele não te levar, se Ele não te colocar ali, te colocar lá, você está ameaçando a Deus. Você está revoltado, você está se rebelando, você está infeliz por dentro, você está infeliz em você mesmo, por você mesmo. Porque você não conquistou, porque você não alcançou, porque você não foi um patrão, porque você não foi um empresário, porque você não tem bens, porque você não tem riqueza, porque não nasceu rico, não nasceu filho do Silvio Santos. Você está reclamando, debatendo com Deus, porque você não nasceu num berço de ouro, porque você é pobre, porque você é necessitado, então porque você é assim, porque você é daquele jeito, então você vai deixar de servir a Deus, deixar de ser obediente a Deus, deixar de adorar a Deus, porque você pensou que Deus ia te fazer um homem rico, uma mulher rica, e colocar você lá em cima,
porque foram ensinado isso para você, porque foram colocando na sua cabeça essa doutrina de demônio que você precisa ter para você ser, e para Deus você não precisa ter, você precisa ser um servo de Deus, adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que o Senhor realmente é na minha vida, na sua vida. Até quando você vai continuar sem querer entender que Deus apenas fez um favor para você? Porque você sabe o que significa salvação? Você sabe como se conquista, se consegue a salvação eterna? Deve ser pelos esforços. Deve ser, quanto mais poder eu tiver, quanto mais santidade eu ser, ou quanto mais eu conquistar, ou quanto mais eu fazer. Pode até ajudar em alguma coisa em questão de galardão, mas a vida eterna, ela foi dada como presente de Deus para a humanidade, que vem do significado da palavra graça. A salvação é graça de Deus. A vida eterna se conquista pela graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecível. Quer que eu explique melhor? Eu, você e toda a humanidade não merecíamos, mas Ele nos deu a salvação. Você quer continuar ainda indagando? Porque Deus amou porque Ele quis. Ele amou porque Ele é amor. Ele amou porque Ele decidiu amar. A Bíblia diz que Deus, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou a tal ponto que enviou o seu Filho santo e unigênito, mesmo sendo nós ímpios. Quanto mais agora, sendo nós salvos, Ele não vai trabalhar em nosso favor. Eu quero encerrar esta mensagem nessa noite simplesmente mostrando para você que eu e você, nós cristãos, os verdadeiros servos e servas do Senhor, eles não podem basear a sua fé, a sua fidelidade, a sua adoração, o seu serviço a Deus naquilo que Ele possui, naquilo que Ele alcançar, nos bens que Ele tem, porque a sua vida espiritual, a maneira de medir a fração espiritual, o termômetro da fidelidade, o termômetro da fé, o termômetro de que realmente somos o que devemos ser, não está baseado em o que temos, em o que conquistamos, mas em o que nós somos aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro dos nossos pensamentos. O homem pode ter tudo e ser o mais miserável do mundo. Em contrapartida, o homem pode não ter nada e possuir tudo. Jesus Cristo mesmo disse: poucos são os que são ricos que entram no reino de Deus, porque eles baseiam as suas vidas, suas casas,
são fundamentadas naquilo que eles possuem. Lembra do filho jovem rico que se aproximou até Jesus e disse: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e o amou. E diz assim: queres ter a vida eterna? Conhecendo o coração do jovem, Jesus disse: vai, vende tudo o que você possui e dê aos pobres, e vem e segue-me. Aí a Bíblia diz que aquele jovem rico, ele abaixou sua cabeça triste e foi saindo. E o texto diz: porque ele possuía muitas riquezas. E aí Jesus completa dizendo: quão poucos são os ricos que herdarão a vida eterna. Dê uma olhada no mundo e no Brasil. Os grandes, a corrupção, os líderes, o governo, a política do Brasil e do mundo. Veja quanta corrupção, quanto roubo, quanta morte, quanta destruição, quanta matança, quanto extermínio, quanta miséria no mundo por causa da ganância, por causa da riqueza, por causa da fama. Mas um dia haverá julgamento e todas as coisas estarão nuas e patentes diante dos olhos daquele que cada um de nós devemos se tratar. E os ricos e poderosos desta terra terão que se prostrar diante de Deus. E sabe qual vai ser uma das perguntas que será feita diante do trono de Deus? Cadê o seu ouro? Cadê a sua prata? Cadê as suas pérolas preciosas? Seus rubis? Seus diamantes? Cadê a sua fortuna? O seu dólar? Será que toda a riqueza do mundo poderá tirar uma pobre alma miserável do inferno? Será que a sua salvação, ela é condicionada a você ter e conquistar, a Deus te dar e a você possuir? Será que a sua fidelidade a Deus, ela vai ser contínua até onde Deus for favorável a você? Ou você vai abandonar a fé como muitos têm feito, porque a pandemia apareceu? Porque o vírus foi solto no mundo para testar a vida de todos e para provar a fé do crente. Não vou mais na igreja porque eu perdi o emprego, porque eu perdi o marido, perdi o filho, perdi a filha, porque eu perdi isso, perdi aquilo, perdi a fé, perdi a alegria, perdi o fogo, agora eu estou frio, agora estou triste, estou abatido, estou vazio. Não oro mais, não leio mais a Bíblia, não busco mais a Deus, até uma cervejinha eu estou bebendo, uma pinguinha, um cigarrinho, uma maconha. Porque a pandemia apareceu? Não. Você não abandonou a Deus por causa da pandemia, você abandonou a Deus porque você nunca esteve verdadeiramente com Ele.
Você não negou a Jesus Cristo porque você perdeu algo. Você negou a Jesus Cristo porque você nunca foi nascido de novo. Porque a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, eles não se corrompem, o maligno não lhe toca, ele não troca a sua fé. Ele não troca a sua esperança, ele não troca o teu Deus, ele não troca o seu Senhor, ele não troca o seu Salvador por coisa alguma. Você só desviou dos caminhos do Senhor porque no coração, no seu coração, na sua alma, você já estava desviado. Você só parou de crer em Deus porque você já estava com problemas. Você só arrumou mais uma desculpa. E naquele dia, o Senhor Deus vai te colocar de frente ao trono do julgamento. E com que você vai comparecer diante dele? Com o atestado do coronavírus, com o atestado de pobreza, com o atestado de tristeza. Com que você vai comparar diante do Senhor naquele dia, comparecer dando desculpa do seu abandono, de ter virado as costas para Deus, de ter se desviado, se perdido, entrado na prostituição, nos vícios, na macumba, no engano, no ateísmo. Porque você vai falar que Deus tirou seu filho, Deus tirou a sua filha. Eu parei de ser crente porque Ele não me curou do câncer, porque Ele não me curou da AIDS. Quem é que mandou você pegar AIDS? Ah, não fui eu que peguei AIDS, foi na transfusão de sangue. E aí você quer culpar a Deus, jogar para Deus a culpa. Ah, eu não vou mais ser crente porque faz 20 anos que eu estou na igreja e não consigo uma namorada. Você está na igreja atrás de namorada ou você está atrás de Jesus? Vou largar a Deus porque o meu filho, ele está nas drogas, porque o meu marido me abandonou, porque a minha esposa, ela não me quer mais, porque o meu filho está rebelde. Você está querendo dizer para Deus que o motivo de você virar as costas para Deus e abandonar os caminhos do Senhor e deixar a Jesus, seu Salvador, é porque algo de ruim te aconteceu? Ah, pastor, é porque você não está na minha pele e nem gostaria de estar. E graças a Deus que não vou estar mesmo. Cada um tem a sua cruz. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe, eu fiquei com o meu filhinho dentro do meu ventre por 9 meses. E ele nasceu morto. Então você não conhece a minha dor. É isso que você vai usar para falar e confrontar com Deus? Ah, meu filho de 3 anos caiu, morreu. A minha filha nasceu morta. Ah, porque eu perdi tudo. Porque eu não tenho ninguém. Quais serão as suas, entre aspas, desculpas para você querer debater contra Deus o motivo de você não servir a Ele? Aí tem, irmã Sandra Binotti, os mais hipócritas ainda, conhecidos como ateus, né? Aí o ateus, porque a irmã Sandra Binotti está aqui, chegou aqui da vigília, estava no monte. Aí eles vão falar assim, sabe por que eu não servia a Deus? Porque eu não cria que Ele existisse, né? Aí você quer zombar de mim, que creio em que Deus existe, né? A única diferença entre a minha e a sua vida é que, se aquele dia Deus existir, eu vou ter dó de você. Porque você não vai ser indesculpável diante de Deus.
Se você estiver certo que Deus não existe, ó, sabe o que eu vou fazer? Vou bater palmas para você. Sabe por quê? Porque eu não perdi nada. Eu não perdi nada na minha vida de ter acreditado que Deus existe. Agora, se Ele existe, meu amigo, desculpa a expressão, você está enrolado. Para não falar que você está ferrado. Você está perdido. Então eu prefiro crer no invisível do que ser um blasfemador igual você, seu profano. Que abre a sua boca, escancara a sua boca, língua de áspide, veneno maldito, para blasfemar do Criador. Olha para o céu, olha para a lua, olha para as estrelas, olha para o céu, olha para o sol, olha para a natureza, olha para o mar, olha para as cachoeiras, olha para o horizonte, olha para o universo. E me diga, seu ateu, que Deus não existe. E eu lhe responderei francamente que eu prefiro crer no Deus que colocou o luminar maior para iluminar de dia e o luminar menor para iluminar a noite. E fez as estrelas. É simples assim. Aí você quer abandonar a Deus, por quê mesmo? Porque você perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o salário, perdeu o ouro. Você quer largar Jesus? A sua fé nessa noite foi desafiada. A sua servidão a Deus foi desafiada. A sua adoração ao Senhor foi desafiada. Você serve a Ele pelo que mesmo? Você adora a Deus pelo que mesmo? Você está na igreja por que mesmo? Porque algum desavisado de pregador pregou para você falando que Deus ia te dar tudo? Que Deus ia te dar carro, casa, ia te dar bens, ia te dar tudo na vida. E aí você chegou lá na igreja achando que chegou com a mão na frente e outra atrás, e dali 2, 3 meses você já ia comendo caviar, lagosta, o vinho dos nobres. É esse o motivo que você foi para a igreja? Você foi para a igreja porque o seu marido te deixou, e aí você foi lá para Jesus consertar o seu casamento, seu filho foi para o mundo, aí você foi buscar Deus para Deus libertar o seu filho. Será que você não está indo na igreja por motivos errados? Você não estudou a vida inteira, agora você quer que Deus te faça um gerente de uma grande empresa? Você acha simples assim? Ou você vai continuar sendo fiel a Deus, independente do que Ele te dá e do que Ele faça? Eu prefiro ficar com Deus e com a sua palavra. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou procurar aqui o louvor de Jó para encerrar com essa canção. Só me dá uns 10 segundos, porque esse louvor e essa pregação e essa palavra, não existe ensinamentos mais profundos do que ela. Já está aí na tela, mas eu vou soltar para você aqui com a minha câmera. Você vai ouvir esse louvor. Jó
como pode ainda adore o Senhor comigo. se não tem motivo? Vou parar aqui o meu áudio para você ouvir essa canção. Morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Cante juntamente comigo. Glorifica o nome do Senhor. Olha aí. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Olha aí, canta. Mas não adoro pelo que ele faz. Eu vou deixar você com esse louvor. Eu adoro pelo que ele é. Olha aí. Mas não adoro pelo. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos. Sinta a presença do Senhor na sua casa, no seu quarto, na sua cama, no seu escritório. Comece a adorar a Ele, dizer: eu vou adorar, simplesmente adorar. Cante comigo esse refrão, repita comigo. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Fique com esse louvor. Eu vou deixar terminar, depois eu apareço aqui com a câmera para finalizar essa live. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Glória a Deus, amém? Eu desejo de todo o meu coração que esta palavra tenha servido para alguém, servido para algo. Para mim serviu, falou muito comigo, aprendi muito, porque a palavra fala conosco primeiro. E eu louvo a Deus por este dia, por esta noite. Amanhã
desejando Deus, estaremos aqui às 19h30, mas no domingo, para a glória de Deus, eu não estarei aqui. Porque eu vou estar lá na igreja, adorando a Deus. O abençoado do governador de São Paulo liberou cultos presenciais com 25% e com todas as outras regras, e eu quero adorar a Deus, adorar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor. Amanhã às 19h30, querendo o Senhor Deus, eu estarei aqui com mais uma live, e acredito que do compromisso que eu tinha de pregar os 30 dias de abril, acho que amanhã vou estar encerrando, porque a partir de domingo estaremos com culto. Isso não quer dizer que eu venha ministrar aqui qualquer outro dia da semana, em qualquer outro horário. E eu estou para programar um dia, acho que de sexta-feira ou de sábado, para eu ficar 8 horas ou 12 horas com uma live ao vivo, sem sair, né? Orando, fazendo uma vigília. Vou combinar com o pastor, combinar com os irmãos, fazer um vigilhão, live vigilhão, né? 12 horas, oração, louvor, pregação, testemunho. E Deus abençoe. Tenha uma boa noite de descanso, um excelente final de semana. Adore a Deus, louva a Deus, ore, fale com o Senhor. Você podendo, vai nos cultos. A partir de domingo aqui no estado de São Paulo vai estar aberto, pelo menos 25% presenciais. Vai adorar a Deus, não fique em casa. Mesmo que você esfriou, desistiu, desanimou, desviou, saiu, caiu, domingo, volte. Hoje, volte. Amanhã, volte, enquanto é tempo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua família.